falar. No Memórias à União de hoje, a presença de Cleane Costa, que é uma colega com quem eu trabalhei também no início das nossas incursões pelas redações aqui mesmo na União. Cleane hoje coordena o setor de jornalismo da Secretaria de Comunicação Social do Governo do Estado. É uma colega querida e é uma honra para nós. Seja bem-vinda, Cleane. Obrigada. E eu gostaria de começar a conversa com você, como aliás começo com todos os colegas que já sentaram aí nessa cadeira, dando seu depoimento aqui. Como é que começou a tua história com a União? Primeiro dizer que é uma honra, né, eu estar aqui participando desse projeto, porque é também uma forma de eu me lembrar, né, fazer memória da minha trajetória, da minha caminhada. Bom, eu entrei, ainda era estudante do curso de comunicação. Tu és da primeira turma, não é? Sou da primeira turma, é 77.2. E quando foi em 80 que eu consegui me formar, a União assinou minha carteira, em setembro de 80. Cleane, só para rememorar, já que a gente está conversando sobre memória, né? Quando tu fizeste o curso, tinha muitos colegas que já eram jornalistas e foram para o curso e tal, né? Carmélio, Evandro Nóbrega, só que Evandro, acho que assistiu somente uns 2 meses de aula, não conseguia mais, ficar né? lá. Tinha Paulo, mas não era Paulo Santos, era Paulo bem altão, não sei se era Paulo Figueiredo, o nome dele, que já era também do Batente. Tinha muitas pessoas que já eram também de outro curso, né? Vinham de outros cursos, como Peninha, Elmano, Adeildo, que já faziam outros cursos. E quando abriu o curso, né, de todo comunicação, mundo aí se identificou, né? correu para fazer. Eu era que não sabia, né, que eu estava fazendo jornalismo. Tem disso? Tem isso? Não, porque comunicação era uma coisa nova, né, uma ciência nova. Primeiro, né, semestre do curso, isso, né? aí, quer dizer, na minha cabeça eu estava fazendo alguma coisa ligada ao que eu gostava de fazer, que era negócio de arte, gostava de cantar, né, gostava de, né, essas uma queda artística. Gostava aí, de teatro, só que para isso também foi criado o curso de educação artística, artística, só que eu não sabia. Aí eu entrei no de comunicação. Quando eu chego lá, jornalismo e relações públicas. Aí eu, meu Deus, o que fazer, né? Eu digo, o que é que eu vou fazer? Eu digo, bom, vou fazer jornalismo, que eu acho muito bonito. A opção, não era, né? Vou fazer isso que é muito bonito. Olha só a loucura. E fiz e pronto, estou aqui, né? Rapaz, quer dizer que foi assim, mas tu, de alguma forma, tinha uma identificação com a... Porque jornalismo com arte se identifica. Se identifica, E naquela época, principalmente, né? Caminhava muito junto, né? Saindo ali daquela repressão política toda, né? Isso. Pronto, foi na época do AI-5, né? Que a gente estava dentro da universidade, pelos DCEs, né? Que tinha ficado muito tempo amordaçado, né? Exatamente. E pronto, foi justamente nessa época que eu entrei. Aí você, no curso, se identificou com o jornalismo tranquilamente? Sim, tranquilo. Aí pronto, mas só que nunca tinha adentrado na redação de jornal, né? Aí já perto de terminar, acho que por volta de 79, aí eu entrei no Norte, abri uma vaga de estágio e eu entrei. Mas eu fiquei lá por pouco tempo, porque quando foi depois surgiu a chance de vir para a União. Para a escola. Para a escola. Né? E realmente o povo fala, mas é a pura verdade, porque eu fui, como é que se diz assim, doutrinada mesmo dentro do que é o jornalismo dentro da União. Aliás, é uma coisa impressionante, porque todos nós fomos. Eu não sei o que é, se era a vocação da União, porque Zé Américo diz isso, né? Zé Américo, que foi a escola dele de jornalismo. E eu me lembro que, por exemplo, eu também comecei na União, eu comecei em 1980, mais ou menos em março, né? Mais ou menos não, em março. E em julho eu entrei no segundo semestre do curso de comunicação. Então eu já tinha uma experiênciazinha que me levava a fazer os trabalhos escolares lá, que os nossos queridos professores Custódio, né? Fausto Neto, Zé Luiz, né? Era. Quando eles passavam aqueles trabalhos e a gente, às vezes eu fazia lá mesmo, na hora tal, porque a gente é acostumado com o jornal já, né? E é assim, uma coisa muito boa que a época tinha, porque hoje em dia você é tudo com horário, tudo, né? A coisa é muito impressa, né? Mas naquela época a gente tinha mais tempo para aprender.
E eu me lembro que um dia Gonzaga chegou para mim e disse, Neguinha, se tu quer aprender mesmo a fazer o negócio bem direitinho, a redação, tu pega esses telegramas que chega aí, nessa máquina aí, tu transcreve, porque naquele tempo a gente tinha que transcrever, porque chegava tudo em caixa alta, né? A União se dava esse luxo de ter pessoas exclusivamente para fazer isso, e nenhuma outra redação tinha, né? Nas outras redações ficavam, né? As caixas altas. Mas na União não, tinha gente específico para transcrever, colocar, né, na máquina, isso. E aí o que foi que eu fiz? Pela manhã eu era repórter, aí eu vinha de tardezinha para noite, mais ou menos, para treinar isso. Aí eu vinha. E isso realmente abriu, assim, né, uma visão, não só com relação à redação, mas também uma visão de mundo, porque a gente pegava muita coisa daquelas... Da notícia nacional, internacional, né? tudo, né? Eu me lembro daqueles teletipos da UPI, da Associated Press, né? Isso. JB, né? Isso, exatamente. Mas, Cleane... E tinha o Copdesk, que também lhe ajudava muito, né? Porque você, às vezes, começando, às vezes, né? Caía aqui e acolá. E aí o Copdesk pegava o seu texto, né? Dava aquele upgrade, né? Bolso Gaspar, Werneck Barreto, olha, só fera. Só fera. Né? Silvio Osias também estava por lá, mas Silvio era mais para o Caderno 2, né? 2. Mas ajudava, Carlos Aranha. Isso, né? Isso. E quem era o chefe de reportagem na época que tu começou? Era Lena. Lena Guimarães. Era Lena. Lena Guimarães. Só que Lena era muito mais ligada à questão, assim, política, né? Porque ela era repórter política. Era repórter política, né? Pronto, mas ela era chefe de reportagem. Mas aí eu fiquei pouco tempo como, assim, pela rua, né? Certo. Porque quando foi depois eu fui ser editora. Tinha uma página na União que era municípios. Ou era estadual. Era um nome assim, ou era municípios ou era estadual. E eu fui fazer essa página. Aí pronto, fiquei fazendo essa página. Depois ainda fiz um tempo a página Mundo, né? E depois voltou a lidar com os telegramas, né? Quando a Aguinaldo criou o jornal do domingo, né? Às vezes a gente era escalado, né? Assim, tinha uma escala que se fazia, né? Toda semana um fazia uma matéria especial, diferente, tal, né? Pronto. Que foi um projeto assim... Foi ali belíssimo. Que eu comecei a gostar de entrevistas, de fazer entrevistas. Ali naquela época. Agora, interessante, Cleane, é que o jornalismo continua com as mesmas preocupações hoje, de informar, obviamente, né, de mostrar a novidade, mas a evolução foi técnica, foi impressionante, né? Isso. Porque aqui, ó, passou a surpresa, trouxe aqui umas fotos de você aqui. Olha a Cleane aqui, como no início da carreira aqui na União. Nossa máquina. Era assim, ó. Olha ela aqui também, ó. Linda, maravilhosa. E aqui, ela com a máquina, isso aqui a gente... Acho que uns 22 aninhos eu tenho. Olha, era a Olímpia, tá vendo? A velha Olímpia. E aqui nessa mesinha, a gente, no cantinho dela aqui, era o cantinho do cigarro, é verdade. Ó, Cleane, essas fotos tem aí. Se você quiser, a gente pode resgatar para você. Eu quero. Você veja, né? Aqui com a máquina de datilografia, né? A gente tinha que ser datilógrafo, né? Não dava para ser manuscrito. A primeira coisa que tinha que se fazer, quando chegava na redação, sabe bater a máquina? Bater. Era esse mesmo termo. Sabe bater a máquina, sabe? Aí pronto, aí a gente começava. Mas o que eu digo é assim, a preocupação que movia a gente aqui para apurar, para farejar a notícia, para garimpar, é a mesma de hoje, nas redações. Embora o jornalismo, hoje todo mundo queira ser jornalista, porque com um celular na mão... Você faz tudo. Faz tudo. Faz imagem, faz, né? Texto. Hoje já se escreve no celular, pois né? Pois é. Se dita e ele transforma em texto. Ele transforma. Né? Pois é, também. Aí, ficou mais fácil. Mas eu digo assim, o que era que hoje, com a sua experiência, você acha que era diferente aqui? O que lhe movia aqui a fazer jornalismo? Eu sei que era no início da carreira, a gente está cheio de sonho, né? Mas o que era que você hoje ainda resgataria desse tempo? Acho que o próprio fazer jornal, eu tenho muita saudade disso, papel, sabe? Eu acho que isso aqui
era uma coisa assim muito gostosa de se fazer, sabe? O tempo que você gastava para se fazer, para se apurar a notícia. Hoje em dia eu não sei como é que está funcionando aqui a redação, mas assim, a gente tinha muito cuidado com isso, com o que a gente ia colocar, quem era que deveria entrevistar, aí fazia os dois lados da notícia, os dois lados da notícia e fazer toda uma contextualização, entendeu? Hoje em dia não, hoje em dia é uma coisa mais dinâmica, eu acho, assim, até por conta do tempo mesmo, a velocidade. Né? Naquele tempo, a gente fechava jornal de meia-noite, 1h da manhã. Mas a gente apurava a notícia. Chegava na redação com o que o chefe tinha pedido. Sim. Hoje em dia, o que me chama a atenção... Mas hoje tem uma pressa de se fazer as coisas. Não, mas o que me chama mais atenção hoje, Cleane, não sei se você compartilha disso, é assim. Você pede para um repórter apurar algo. Aí a primeira coisa que ele consegue é o contato da fonte. WhatsApp. Aí manda uma apresentação. Só olha aqui, Luiz Carlos Souza, Jornal União, eu gostaria de conversar com o senhor sobre física nuclear. Estou chutando aí, né? Aí o professor lá responde, ok, Luiz, manda, o que é que você deseja? Aí eu mando as perguntas e tal, e ele responde. Beleza. Mas se eu não encontrar ele, eu vou voltar para o chefe de reportagem e dizer, eu tentei contato, mas a fonte não respondeu. Que naquele tempo não tinha isso. Tu acha que Lena Guimarães tinha uma cena, ia aceitar uma desculpa dessa? Dizer que não achou? Não. Dê seus pulos. Exatamente. Não era? Era uma expressão que a gente ouvia. Não, mas o carro não está aí. Vá a pé. Quantas vezes eu não fui a pé para as minhas fontes? Né? Pegue um ônibus. E não tinha vale transporte, não. Não tinha, não. Não é verdade? É verdade. A gente fez muito isso. Se virava. O importante era o compromisso de apurar bem e de dar todas as versões que o fato merecia. Fazer e entregar, viu? E dizer, olha, tá hora, tem que estar pronto. Sim, e tinha um detalhe, né, Cleane? A gente tinha que fazer tudo corretozinho, porque aquele texto ia ser calculado para ocupar um espaço na página, né? E se tivesse erro, o diagramador não tinha como fazer com precisão. E a gente tinha que bater aquele texto bem direitinho na máquina. 70 toques. 70 toques. Era. Né? Olha, 70 toques, 30 linhas. Ave Maria, isso era uma ditadura. Mas depois vira, né? Que a gente domina aquilo. Depois você domina, é verdade. Com tranquilidade. Por isso que eu acho que nas outras redações não havia essa preocupação em formar. Não. Aí o que era que acontecia? A gente era formado na União, aí as outras redações levavam depois, né? E a gente tinha um professor, Gonzaga, eu não sei se você lembra, das reuniões que a gente fazia na salinha da editoria, para se discutir, na João Amorim, né? A base de cafezinho e cigarro. Parecia um fog. Para se discutir as pautas da semana. E aí ele aproveitava aquele momento para dar dicas a gente, né? A gente tudo abestalhado, assim, olhando Gonzaga. Mas para mim era um mito, né? Pois para todos que nós. Que estava ali na minha frente, né? ainda hoje. Né? Estava ali na minha frente, ele me ensinando a pessoa. Olha, neguinha, tu faz assim, assim, assim. Entendeu? Ainda hoje, para você ter uma ideia, nesse programa nosso Memórias da União, a gente começou com uma entrevista com o Gonzaga. Com ele. E aí ele reclamando que no tempo que o jornal impresso era muito importante, quando ele fazia perfil, uma biografiazinha de alguém, ele passava no meio da rua e as pessoas o cumprimentavam. Gonzaga, bacana, coisa linda, não sei o que e tal. Quando não, o telefone não parava em casa. Aí, abre aspas, dele. Hoje, um pé de pessoa não me conhece. Eu passo no ponto sem réis, só o casario me reconhece. Vejo a hora o Paraíba Palace se curvar e dizer, oi Gonzaga, tudo bem? Disse aqui. Você vê até na brincadeira, na lembrança, ele é um poeta, né? É verdade. Ele elabora uma consegue. cena. Você veja que coisa bonita, né? Para se queixar e tal, mas... E ainda está ativo, escreve aqui ao domingo, né? Era e muito pensa bom. bem. Eu também escrevo um artigo aqui na União, na mesma página do Gonzaga. Aí um colega disse, rapaz, por que tu
nos teus arquivos tu domina tão bem, faz um negócio, mas por que tu não bota tu não faz assim como crônica? Eu disse, rapaz, quem escreve em cima é Gonzaga. Eu quero fazer o quê? Acaba na hora comparar o que eu faço com ele, tá doido, rapaz? Peraí, o neguinho é ímpar, né? Exatamente. Aí é isso que eu estou dizendo a você. Naquele tempo a gente discutia junto com o editor, junto todo mundo, né, as pautas, o que era coisa do momento, o que a gente deveria fazer, como deveria fazer. Hoje em dia não se tem mais tempo para isso. E eu me lembro, Cleane, por exemplo... Hoje é só o chefe de reportagem que pensa, né, e entrega, né? A gente discutia, cada um dava a sua opinião, eu me lembro disso. Eu me lembro de Aguinaldo, numa reunião com os repórteres e dizendo assim, olha, procurem dar um cunho social à matéria que vocês fazem. Vocês vejam, ampliem o aquele negócio engessado, né? Pois é, não é para só dar aversão, não. Vejam o que aquilo pode repercutir para engrandecer a sociedade, para a construção de algum momento específico, para uma contribuição na educação. Se preocupem sempre com isso, porque é sempre um gancho diferente para vocês apresentarem na Pois é, na a gente tinha muita dica, muita coisa assim que... Mas eu estou vendo aqui nessa foto, você aqui, ó, de uma exímia datilógrafa. Podem prestar atenção. Olha, os dedos, olha, tá vendo? Usava todos os dedos. Todos, né? todos, Todos os dedos. Hoje em dia ninguém mais nem faz curso. Não. Né? Todo Não. mundo, menino já nasce digitando. Já nasce digitando. Pois é. Quando dão no celular, daqui a pouco tá, né? É verdade. É impressionante. Mas, Cleane, aqui você tinha, como você disse, 22 anos? É, por aí, 21, 22. E logo migrou da reportagem para a editoria. Para a editoria. E ficou quanto tempo na União editando? Olha, na União de 80, eu acho que eu saí de lá por volta de 84, por aí. Porque aí houve uma troca. Silvio estava na SECOM, e aí estavam precisando dele, uma coisa assim, e... Bom, não sei, eu sei que eu lembro que eu fui para a SECOM. E Silvio foi para a União? E Silvio foi para a União, né? A gente fez esse caminho. E aí, quando eu cheguei na SECOM, eu comecei a me identificar com essa coisa da assessoria de imprensa, né? Me identifiquei muito. Mas não foi o bastante para prender você lá. Para aprender e cortar os laços com a União, né? Porque eu voltaria. E de qualquer maneira a SECOM tem uma ligação direta com a União, né? Sim, é uma extensão, né? É. Aí eu voltei ainda para a página, se eu não me engano, de cultura. Não sei se foi uma licença que a Aranha tirou férias, um negócio assim. Eu sei que eu fiquei fazendo nessa época. Foi na época de Bill Ramos. Mas você também só trabalhou com Aranha, Werneck. Eu acho até que tu trabalhou comigo essa época. A gente fazia tu fazia especial, textos especiais, matérias especiais, para esse caderno que eu fechava. Não sei se tu lembra. Lembro. Lá na João Amorim. Não, na João Amorim não. Eu acho que ali naquela do Jambeiro. Sim, rapaz, já em Jaguaribe, Oswaldo Pessoa. Oswaldo Pessoa. Antiga Rua do Jambeiro. Pronto, ali. Foi quando eu voltei para a União. Aí passei um tempo, saí e voltei de novo em 2004, mais ou menos. Aí fiquei até 2017, 16, 17, por aí. Passou um tempo. Passei. Aí pronto, aí eu já voltei a ser repórter de novo, porque eu não tinha voltou para reportagem? Quando eu voltei para reportagem aqui. Só que aí, como eu tinha a experiência já de estado e tinha assim muita... O traquejo político para lidar com a informação oficial, né? E não colocar fácil, né? a União em apuros, né? Porque eu sabia como fazer o texto e tal. Aí eu fiquei mais nessa área governamental. Certo. Sabe? Aí era coisa assim, do palácio, era essas matérias mais dos órgãos, mais pro lado do Estado e uma geral de vez em quando. E a gente sabe que o Estado produz muita informação, e informação que vai ter repercussão na vida do cidadão, né? Sim. Mas a gente sabe também que há
todas as leituras políticas possíveis, né? É. Não só de outros poderes, como às vezes do próprio fogo amigo e o jornalista especializado na comunicação oficial do Estado tem que ter muita sensibilidade, muito cuidado para não permitir, né? Exatamente. A gente tem que sempre ter esse olhar mais assim, ó, vamos, né? Vamos ver aqui. E também para não colocar o jornal, né? Porque tu sabe, né? Qualquer coisa, a união é um fato assim muito interessante, porque se ela acerta, ninguém diz nada. Agora, obrigação. Mas no dia que a União coloca alguma matéria que não seja do agrado de algum, né, presidente de órgão, alguma coisa, dos interesses do governo, né? Olha, é uma confusão. Porque a União não é possível, a União nossa. Então, quer dizer, a gente tem que ter muito cuidado, né? Aí, eu acho que por conta disso me colocaram para fazer essas matérias. Mas tu ficou esse tempo todinho, do início dos anos 2000 até 2017, na reportagem? Assim, ficava, né? Uma hora eu fiquei na cultura, outra hora eu fiquei na parte de economia. Aí quando foi depois me colocaram nessa função mais assim específica, né? Quer dizer que você pululou por quase todas as editorias dentro da redação, né? Isso, andei por tudo canto. Para lhe ser sincera, eu comecei assim no jornalismo mesmo, que eu acho que é o canto que todo jornalista deveria passar, que é realmente a escola. Comecei na policial. No norte eu comecei na policial com Juarez. Eita! Juarez era o editor. Juarez Félix. Félix, isso. Comecei na policial. Trabalhasse com aquelas feras todas? Zé de Souza, Joel de Brito, Anacleto. Isso. Trabalhei, né? Aí fui para o Correio, aí também policial. Quando eu fui para o Correio, também na página policial. Mas rapaz, o que é que uma menina de 22 anos, amante da arte e da cultura, que não sabia o que era que ia fazer, teatro e tal, aí de repente me vejo no drama, isso. Na realidade policial. E lá no Correio, na época que a Cela entrou, aí o que foi que ele fez? Ele disse, não, Clânia, a gente vai fazer uma policial diferenciada. A Cela é Alberto Acela. Alberto Acela. Vamos fazer assim, diferenciado. Tem essa página que, né, os homicídios, não sei o que, a gente vai fazer aquele policial investigativo, né, mais voltado assim para a Polícia Federal, para a Polícia Científica e tal. Uma coisa diferente, porque não é o mesmo linguajar desse povo que está aí, né? Aí pronto, aí também foi outra forma, já foi mais aprendizado. Mais uma escola, né? Exatamente. Eu me lembro que, Nelson Rodrigues, né? Não é ninguém não, eu estou falando de Nelson Rodrigues, se inspirou muito no policial. Para produzir a sua obra para teatro e os textos maravilhosos que ele escrevia como cronista. No policial e no esporte, no futebol, né? Que ele dizia que é uma das frases, que ele era um frasista maravilhoso, né? Que ele dizia que das coisas sem importância, o futebol é a mais importante. Mas tinha aqueles textos, você sabe que o vestido de noiva, né? Isso. Engraçadinha mais ordinária, a dama do lotação, todos as inspirações dele tinham um traço de investigação, de apuração, de detetive. Sempre né? tem essa questão do dramas assassinato, humanos, né? Dramas humanos. Era sempre. Aí pronto, foi assim que eu me fiz, né, nessa profissão eu amo. Mas você voltou para a União aí nos anos 2000, ficou até mais ou menos 2016, 2017, aí voltou. Voltei. Não, mas assim, nessa época eu dividia meu tempo. Pela manhã eu ficava aqui na União e à tarde na SECOM. Nunca deixou de estar. Não, entender, daquela administração. Foi só uma forma também de eu voltar a viver isso e também o lado financeiro, né? Que às vezes. É preciso, né? É preciso. Tem que equilibrar as finanças, senão. Aí eu saí. Como dizia o nosso colega Barbosinha, né? Que já partiu, já está noutra dimensão. Tem que garantir o cuscuz dos neguinhos. Isso, entendeu? Pronto. Então eu ficava nos dois locais, né? Que a gente pode, né? Ainda bem que o jornalista pode, né? Fazer isso.
E aí eu só saí porque foi quando eu assumi lá a chefia, né? De jornalismo e da Do Secretaria jornalismo. de Aí pronto, aí assumindo lá eu tive que deixar aqui. Até porque... Mas senão eu acho que ainda estava aqui. Quem sabe um dia volta, né? Quem sabe, né? Não sei. Mas, Cleane, você, dos seus sonhos do curso de comunicação, dos seus sonhos que a levaram à universidade, a optar por essa profissão, você tem algum que você ainda não realizou, assim, no jornalismo? Ou você... Meu amigo, eu realizei até o que eu não pensei, que eu nunca imaginei na minha vida me tornar chefe de nada. Nunca, né? Até porque, assim, eu gostava muito da redação, de apurar notícia, essa coisa toda. Desse ambiente bem-humorado, né? Isso, né? A A nossa turma, na época, a turma do Realce, né? O Realce é porque Gilberto Gil tinha lançado a música Realce, né? E a gente, todo mundo muito jovem na redação, a gente acabou sendo apelidado como a turma do Realce, que até Natanael, né? Aquele missionário, aquela figura, né? Figura que a gente respeitosa, assim, a gente ficava assim, né? Era. Eu ia para casa de Natanael buscar o texto dele do dia, no carro, só para ver Natanael. Por aí tu tira. Aí Natanael chamou para Gonzaga: Gonzaga, o que é que tá vendo na redação, essa turma do Realce? O que é isso? Não, neguinho, não é nada não. Isso todo mundo com os cabelos encaracolados. Pois menino bacana. Menino Era muito interessante mesmo, uma época boa. Então eu acho assim, eu acho que eu passei por tudo isso e galguei coisas assim que eu nunca pensei. Então eu acho que já fiz de tudo. Acho que eu já, né, conquistei tudo, assim, tanto profissionalmente como aqui dentro do jornal. Que eu também fiquei alguns dias como chefe de reportagem, né? Só não fui editora aqui. Mas eu passei alguns dias como chefe de reportagem na época de Carlos César, como editor. Aí, quer dizer, o que é que eu quero mais? É uma mãe, isso é uma mãe, é uma escola, né? Realmente você sair, né, da rua e chegar a ficar ao alto posto, como se diz, né? Cleane, você disse que chegou aqui na União a chefia de reportagem. Vou te contar uma coisa, isso aí é preferência minha. De todos os cargos que eu ocupei de jornalismo, é o único que eu nunca não gostei. Eu não gostei, também, eu já ia dizer isso, não gostei. Eu não sei se eu não tenho esse feeling assim porque o que eu gosto mesmo é de ir atrás, sabe? E de elaborar o texto. Sabe? Do nada criar. Criar, né? Entendeu? E aí, se eu não fizer isso, o que eu gosto é o que eu faço hoje. É pegar o texto e olhar, ver o que tem, o que pode ser melhorado. O que pode ser melhorado. Assim, né? Chega um texto assim meio frio, porque a assessoria às vezes engessa você, né? Aí você às vezes perde um pouco esse lado mais de deixar um texto mais atrativo, né? E aí, então, você também é bom você dar uma olhada nisso. E hoje eu faço isso, né? Aí, como chefe de reportagem, não. Você não tem a chance dessas coisas, né? Você... Duas coisas me chamavam a atenção na chefia de reportagem. Você tinha que estar sempre ensinando. Sim. Né? Porque o repórter chegava e falava: não, neguinho, olha aqui não, vamos aqui e tal. Ó, o do lead está aqui, né? A gente tem que fazer aquele trabalho. Isso. E o outro era o seguinte, é porque você tem que mandar, tem uma hora que você tem que determinar. Né? Porque não pode chegar a hora de começar a descer as páginas, por exemplo, as páginas de cidades, as páginas geral, e não tem a matéria. Né? Não tem essa desculpa. Como é que você vai fazer? Né? Tem que ter. Então eu não me identifiquei muito com também a chefia de reportagem. Outra coisa, ainda bem que eu fiquei pouquíssimo tempo. Outra coisa, não sei se você concorda comigo, é uma das poucas funções do jornal que você lida com o jornalismo puro, porque você tem que mandar apurar, certo? Farejar para mandar fazer a notícia, e com a logística. O telefone não está funcionando, o motorista não chegou, furou o pneu, bateu o carro. Minha nossa, Cleane. Quem é que é a gente vive um pouco isso lá na Secom, né? Também com relação a essas coisas, porque às vezes lá funciona como uma mini redação, né? Lógico que é uma coisa mais específica, mas tem muito disso. Também. Que às vezes o que tira você do sério, né? Você está preparado, você fez uma universidade. Você cria o seu dia e de repente o dia todo muda. Você foi treinada para fazer
um trabalho profissional, então você tem que identificar o que é notícia, tem que ver qual é o ângulo, tem que pensar quais são as partes que serão ouvidas, as repercussões, não é tudo isso que a gente foi treinado. Aí de repente o cara diz, o telefone da redação está funcionando. Está funcionando. Aí lá vai você tomar providência. O carro bateu, furou o pneu e o motorista está no meio da rua, não é? Isso é característico da chefia de reportagem. Resolveu o problema. Está faltando pilha para a câmera fotográfica. Quantas vezes a gente já ouviu isso? No meu tempo era pilha para o gravador. E filme? Aqueles gravadores, Lula, desse tamanho. Os Philips, né? Era. Imenso, que chegava e botava assim na boca do carro. Na boca do carro e às vezes se esquecia de apertar a tecla para gravar, mas não vai se lembrar. Ou então apertava só o REC, não apertava o play. Olha, era uma loucura. Era uma loucura. Hoje em dia, né, bem pequenininho, grava no celular, faz tudo, transmite na hora, se quiser, e já transmite, você, depois de gravar, já transforma em texto, né? É uma coisa maravilhosa. Com certeza. As tecnologias têm dessas coisas, né? Dessas facilidades e tal. Mas assim, eu também gosto de ter esse olhar mais romântico, né? Do nosso jornalismo, né? Do fazer assim, o diagramador lá sentado, com aquela página de diagrama, né? Que chamava. O diagrama era, né? Contando as paicas. Exatamente, porque ele era todo quadradinho, como se fosse tudo muito milimetrado, aquela coisa toda. Pra gente pensar ali como a imagem ia ficar, né? Como a gente ficava assim, quebrando a cabeça para botar um título, porque tinha que ser dentro daquele estoque que era solicitado. E não tinha como apertar, né, amiga? Não, tinha não. É verdade, Hoje em dia você aperta até, ele fica encangado, né? Você diminui o tamanho de fração por fração, que naquele tempo não era possível. Não, de jeito nenhum. Eu não estou sendo saudosista não nessa conversa com você, mas é porque realmente era assim, né? Por isso que eu digo a você que era uma coisa muito gostosa de fazer. E parece fácil você fazer hoje. Exatamente. Porque a tecnologia mexia com a sua cabeça, porque o título, ele tinha que ser um título bom, atrativo, mas que tinha essa regra, essa ditadura de você fazer dentro daquele tamanho. Aí você tinha que olhar se tinha muito M, porque com certeza ia estourar. Se tinha muito I, ia ficar pequeno. Olha, aí isso você tinha que usar muito a cuca. Né? Às vezes misturar, né, trocar a palavra exatamente para encontrar uma que pudesse isso. Né, fazer com que a mancha gráfica ficasse bem perfeita. Né? Mas, Cleane, eu estava querendo abordar uma outra linha de conversa aqui. É o seguinte, é que essas fotos mostram você bem novinha aqui na redação e você é de um tempo que as redações começaram a receber as mulheres com mais... Sim. Porque praticamente não havia. A gente tem história de quê? Maria José Limeira, Lena Guimarães, que também não era muito mais velha do que a gente não, mas chegou um pouco mais cedo, né? Lena, eu me lembro de Lena perfeitamente. Também quando eu cheguei, Lena já estava lá. Mas eu digo assim, e Maria José tinha sido uma espécie de precursora. Antigamente, a gente tem notícia de que Germana Vital, ou é Vidal, eu não me lembro mais assim especificamente, era uma cronista que escrevia nas páginas do jornal. Mas eu digo assim, teve Vilma Wanda também, né, que trabalhou no Segundo Caderno, trabalhou na União com a gente, eu ainda trabalhei com Vilma. Mas a partir aí da tua chegada, da chegada de Giza, da chegada de Lena, Naná, né? E um pessoal, as mulheres começaram a frequentar a redação com muito mais peso, né? Com certeza, foi a partir disso mesmo. Né? E aí vocês, como desbravadoras ali, havia muito preconceito, havia muita brincadeira, como é tudo? Havia, se hoje em dia existe, dentro da União não, graças a Deus eu não enfrentei muito isso não, mas fora dessa redação aqui a gente enfrentava assim um pouco de abuso. Bullying, né? E eu que vinha da universidade enfrentava as duas coisas, porque existia aquele preconceito com o curso de comunicação, de quem já era do batente, não aceitava muito a gente, entendeu? Porque a gente, né, a universidade, a esposa lá sabe fazer nada, saber fazer jornalismo é estar aqui, não sei o que, era o que se dizia, existia. Eu me lembro assim que as assembleias da API, às vezes, era assim, era uma guerra, ficava o lado do pessoal do curso de comunicação e o lado do pessoal do batente, né? Era aquela guerra, que eles não queriam que a gente entrasse.
né, na API. Era uma guerra danada. Então eu enfrentei essa guerrazinha, né? Mas a gente Uma turbulência. conseguiu se sair bem, né? Uhum. Passar por isso. Cleane, você falou também aí que o Telex, né, que é os radiotelegramas que a gente recebia Me da ajudou UPI, muito. da Associated Press, lhe ajudaram muito na... Muito. Na redação. Interessante, porque você vinha do curso de comunicação. Né? Mas acontece que lá a gente só veio ter assim, a prática do fazer redação para os jornais, né, essa coisa, acho que nos 2 últimos semestres, né? Antes disso não, era mais a teoria mesmo, né? A teoria da comunicação, era a ciência, se estudava muito a ciência. Mas é tanto que o jornal Laboratório só entra praticamente no final do meu curso, né? Porque era uma coisa nova. Quando a gente entrou, a gente foi fazendo aos poucos, não tinha nada. Né? Pioneiros, né? Então, não tinha nada. Foi a gente que implantou a redação para se fazer o jornal Laboratório. Primeiro foi o berro, né? E depois foi o questão de ordem. O questão de ordem foi, exatamente. Aí, quer dizer, a gente foi atrás de reitor de tudo para fazer nossa redação. E também quando foi depois o estúdio de rádio, porque tinha também uma turma que queria radialismo, né? Então, a gente foi quem fez tudo. Não tinha nada, né? A nossa turma não tinha nada. Então, a gente... Foi percebendo as necessidades. Eu só vim aprender a redigir mesmo para jornal dentro da redação. Foi dentro da redação, não foi lá. E o olhar de Gonzaga foi quem? Sim, e Gonzaga, Neguinha? né? Neguinha, olha. Sim, não tinha nem o preconceito assim, né? Chamar Neguinha pra lá, sem nenhum problema, tinha, né? Não. Gonzaga mesmo conta as coisas dele, não é Neguinha e tal. Gonzaga nunca teve. Eu enfrentei isso em outros locais, mas dentro da União. E para você ver, a maioria vinha do curso de comunicação, lá na redação. Pronto, Aguinaldo não, Aguinaldo já foi mas ele já foi da terceira turma. Acho que foi 79, Aguinaldo, segunda né? Turma, né? Negócio desse. Aguinaldo, Silvio. Isso. Aí, pronto, então, quer dizer, lá, quem estava lá era praticamente pessoal da Aguinaldo redação. tem como formação profissional bioquímica, né? Aí foi fazer comunicação, mas aí não suportou, Mas quem era do Batente não gostava daquilo, não. Não tinha saco, não. Era casado. Eu me lembro que uma vez um professor, não estou lembrado quem que foi, não sei se foi Custódio, quem foi, que passou para fazer um editorial, para entregar na próxima terça-feira, vamos dizer. Né? Aí eu fiz o meu na hora. Aí entreguei. Ele disse, não, mas a Patrícia disse, não, mas a gente está acostumado a fazer no jornal, fazer um editorial, o editor não gostar e a gente fazer outro. Tem até uma piadinha que corre no jornal, que disse que chegou na quinta-feira santa, o editorialista olhou para o editor e disse, e aí, qual é o tema do editorial? Aí o editor disse, sei lá, escreve aí sobre Jesus Cristo. Aí o cara disse, contra ou a favor? Não é? Era comum, Cleane. É verdade. Era comum. Quantas vezes a gente viu o editorial hoje, por exemplo, questionar a atuação de um político, de um poder, e quando foi depois de amanhã, feitas as pazes políticas no bastidor, o editorial elogiava, né? Ainda hoje a gente vê assim. A gente está vivendo esse momento agora, a imprensa que saiu do governo Bolsonaro e que, você sabe, apoiou o governo Bolsonaro, né? De saída contra o PT, e agora, e agora. Não é? A gente sabe que isso é. É verdade. Mas, Cleane, do teu tempo tu já falou que tinha Aguinaldo, que tinha Gonzaga, mas que outros nomes assim? Porque você falou que trabalhou no Caderno 2, então você trabalhou com Carlos Anel. Você chegou a trabalhar com Barretinho? Barreto Neto? Não, diretamente não. Não, né? Não. Ele estava lá na redação. Certo. Na época. Pronto, quando eu ia fazer esse negócio do telegrama? Do telegrama, era a hora que ele estava por lá, né? De vez em quando ele estava lá. Todo brincalhão, todo Demais. Aliás, é característica da família, porque Werneck é outro. Também já esteve aqui. Foi. Rapaz, Werneck não tem jeito, não. É muito engraçado. Agora, alguma vez você fez matérias que você guarda até hoje na memória, assim, como tendo sido algo, um divisor de águas,
você fez uma matéria que lhe interessava muito, sei lá, de repente eu me lembro, por exemplo, no meu caso, que eu fiz uma entrevista muito bacana com Bernardo Cabral, que chegou a ser senador, relator da Constituinte e tal, e eu me lembro até do título da entrevista hoje, A Juventude Sabe o que Não Quer. Pode não saber o que quer, mas o que não quer ela sabe, né? E eu me lembro disso. Mas e que lembranças você tem, assim, daquela época de reportagem que você disse que gostava de fazer? Olha, tem uma que foi assim, minha prova de fogo. Eu não sei nem se eu ainda tenho isso guardado. Mas foi justamente uma pauta de Gonzaga, nessas conversas, que ele pediu uma matéria sobre a Lagoa. A Lagoa como palco, não só assim, de lazer, da boemia, tal, mas também como um palco político, porque tudo, e ainda hoje, né? Toda vez quando se encerra uma campanha, Lagoa, se faz esse banho que já foi para a praia também, né? Mas na época, ainda me lembro que ele falou, olha, teve lá coisa de Maris, não sei o quê. E aí, pronto, eu fiz uma matéria, essa matéria que eu fiz morrendo de medo. Eu digo, meu Deus do céu, Gonzaga passou essa coisa e me entregou. E agora, como é que eu vou fazer isso? E entrava justamente aquilo que você disse que Agnaldo falou. E não só estar ouvindo, mas que você, né, teria que fazer toda uma contextualização, uma leitura, né? Conversar com gente da época, né? Da Lagoa de antes do como era aquele restaurante que tinha lá? Bambu. O Bambu, da Bambu, né? Aí depois passou a ser aquele outro, o cassino da Lagoa, né? Quer dizer, sempre tem algum ponto de encontro da cultura, de jornalistas, né? Gente assim. E aí, pronto, eu fiz essa matéria. Essa matéria realmente, para mim, foi assim, foi quando eu fui, eu acho que foi a minha primeira matéria especial, que eu nunca tinha feito, não. Gonzaga da vida da gente, né? Pois é, eu não sei nem se ele se lembra disso. Eu me lembro do Cleane, que eu começando ainda assim, sabe, Gonzaga me deu uma pauta, ele mesmo, porque ele sentava e fazia, né? Aí, sobre o desenvolvimento para acabar com os bolsões de miséria nas grandes cidades. Aí lá vou eu entrevistar Cinep, Geraldo Medeiros era secretário do Planeta. Olha, rapaz, aquele povo todo, e fiz a matéria e tal. Ainda me lembro até hoje, bolsões de miséria. E era uma frase à época, né? Que né? Exatamente. Mas o que eu digo assim é que você vê um nome, porque naquele tempo Gonzaga já humilhava quando escrevia, né? Quando ele escrevia, a gente só fazia olhar assim, rapaz, foda, né? Isso aqui é um dom e tal. E não é problema à toa que a gente está aqui nesse texto, nessa conversa, fazendo muita referência a ele, mas a gente sabe que ele é grandioso mesmo, né? É doutor honoris causa e tal, né? Não é brincadeira. Mas, Cleane, voltando aqui à Velha União, como foi que você lidou aqui, e você fez referência aí dos trabalhos com o Estado, com essa situação da União de sendo o Estado precisando informar, mas a informação não pode desagradar, quando desagradava era um problema, quando fazia o certo era obrigação, ninguém lhe ligava. Como era que você lidava? Como é que você encontrava o seu... No começo foi muito interessante, né? Porque a gente vem da universidade com a cabeça, assim, revolucionária. Científica, né? Científica. Eu cheguei, fiz um texto, né? Aquela coisa aí, eu não sei se foi Lena, se foi Agnaldo, não sei. Olhou assim e disse, olha, tá muito bom. Para panfleto lá da universidade. Eita, fica aí. A batida é outra. Aqui não dá certo não, esse tipo de texto não. Eu digo, meu Deus, e agora? Como é que eu vou escrever, né? E agora? Desconstruir tudo que aprendi lá. Sim, eu aprendi assim, né? Lá. E agora? E pronto. Mas aí aos poucos, né, a pessoa vai pegando, né? E eu acho que essa minha ida para a SECOM me ajudou muito, porque aí eu passei a escrever especificamente matérias governamentais, né? Seja lá quem tivesse lá, né? E aí quando eu voltei para a União, eu já estava com a bagagem já. Foi mais fácil fazer o casamento, né? Foi bem mais fácil. Mas logo no começo, assim que eu entrei, eu sofri um pouco, porque vinha com essa bagagem mais... E eu me lembro, Cleane, que naquele tempo Buriti tinha assumido,
tinha dito aquela famosíssima frase, não conheço democracia sem imprensa livre. A gente queria fazer a imprensa livre, mas não podia tanto. Alegro, mas não troco. Né? É verdade. Pois mas eu acho que a gente conseguiu fazer, viu? Porque, pronto, aquele caderno mesmo que eu falei a você, que eu lembrei. Do Jornal Domingo. Do Jornal Domingo. A gente tinha uma licença muito assim, era uma coisa leve dentro do jornal, que se caracterizava como o jornal oficial, mas a gente tinha essa parte onde a gente podia brincar um pouco, né? Usar uma linguagem mais leve. A cultura, né? Isso. A política de uma forma mais científica, não aquela política partidária. Exatamente. Né? A gente conseguia, né? A gente conseguia. Eu ainda me lembro de uma entrevista, acho que foi o Elton Farias que fez, que aí fiz, não sei se foi Domingos Sávio, que fez a ilustração. Tu se lembra daquela famosa ilustração do cara assim, como se fosse um carrasco aqui, né? Quer dizer, a gente podia fazer isso, a gente fazia de uma forma, né? E a gente estava vivendo aquele momento de final da ditadura, né? Isso, a abertura. A ADUF na UFPB, né? Com um chazinho, aquele povo que... Aflorando essas, assim, tava... reivindicações salariais, aquelas coisas, pipocando, né? Essas coisas, né? Foi quando começou esse negócio de greve, não sei o que a gente nem sabia o que era isso, né? Era praticamente... A gente sabia quando via, traduzindo telegrama, na greve na França, na Inglaterra. Ixi Maria, achava isso era o comunismo. Comunismo, exatamente. Pois é. Mas aí a gente conseguiu, eu acho que nessa época a gente driblou bem e foi assim que eu fui, né? Entrando e tal, e me adaptando mais, porque eu tinha muito um texto um pouco crítico, né? Eu não sei se você lembra aquela época de Alagamar. Claro. E Piacas, né? Aí pronto, a gente tinha a tendência em fazer um texto muito voltado para os agricultores, né? Para o pessoal lá, né? E aí, não, Cleane, pode ser assim não, pode ser não, peraí, olha, vamos sentar, vamos fazer um texto aqui mais, né? Cleane, e como é que hoje, depois dessa experiência toda, desses anos todos de estrada, você se adaptou às novas tecnologias? Você trabalha hoje não mais com máquina de escrever, mas com celular, principalmente com celular, embora lidando com os mesmos princípios de informação, clareza, concisão, objetividade, fidelidade canina aos fatos. Olha, assim, tecnicamente falando, eu enfrentei uma certa dificuldade. Não vou dizer a você que não enfrentei, até porque quando a tecnologia começou, eu já estava assim, quando adentrou a redação, né, lá da SECOM, eu já estava, acho que, já beirando os 40, né? E aí eu fui trabalhar numa campanha. E quando eu cheguei lá na campanha, só tinha computador. Aí eu digo, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer, né? Mas, graças a Deus, tinha... Tinha ideia, né? Sabia fazer. Aí, sempre, né? Sempre aonde eu chego, graças a Deus, eu consigo fazer amizade. E aí a menina começou lá, uma das meninas lá da redação, começou a me dar umas dicas, né? De como usar, né? O que era o Windows, como entrar no Word. E pronto. E aí eu fui, né? Se familiarizando. Me familiarizando, pronto. E do ponto de vista da ciência do jornalismo, já que você é uma das pioneiras aqui, saindo do curso de comunicação, e você depois foi para a escola de fazer jornal, que foi a União, e hoje em dia você lida com essa velocidade estonteante, né, da internet, na apuração, na divulgação. Você sabe que você deve ter começado na SECOM numa época em que muitas vezes a matéria, se tivesse uma urgência urgentíssima, como a gente diz, era transmitida por telefone. E a pessoa pegava, né? Era. E fazia. Hoje em dia, não. Faz no você enlouquece se o local não tiver internet. Ou a internet ruim. Isso. Mas, apesar de que hoje em dia é muito difícil, né? Porque até pela estrada, hoje em dia, são raros os pontos, né? Que você mas eu digo assim, às vezes para foto, né? Por exemplo. Para foto é mais complicado. Né? Você às vezes uma internet melhor, né? Eu mesmo com você,
você na SECOM e eu aqui na editoria de política, às vezes a gente conversou, Lula, eu estou com o material, a matéria está aqui, mas eu estou esperando foto porque a internet lá está ruim. França não consegue passar. França às vezes tem que sair de uma cidade para outra para poder, né? França é Francisco França, um dos melhores fotógrafos do jornalismo paraibano. Isso. E uma figura humana espetacular, né? Eu gosto muito de França. Trabalhei com ele no norte. Foi? Conheci ele no norte. Só trabalhei com ele lá na SECOM. Na SECOM? Não trabalhei com ele em outro canto, não. Tem essas coisas, né? Que às vezes empancam um pouco. A tecnologia é boa, mas às vezes quando ela dá para trás, meu amigo, acaba com a vida do profissional. Porque você veja bem, a nova geração não sabe fazer como antigamente, não. Exato, Se a gente chegar, por exemplo, a gente vai para o interior, aí digamos que faltou energia e o computador está com a bateria com problema ou está descarregado, porque você já veio usando o tempo todo. Se tiver uma máquina de pilografia, a gente faz. A gente bota um papelzinho lá e vai lá e redige, não redige? O problema é encontrar a máquina da pilografia, né? Mas o que eu estou dizendo é isso porque eu me lembro, de uma coisa interessante, e já faz um bom tempo, isso foi mais ou menos em 98, 99, sei lá, por aí, no início dos anos 2000. Eu estava na redação de O Norte, eu estava como editor de O Norte, e o que foi que aconteceu? Não tem uma história de um vírus entrar na redação, né? Sim. Entrou um vírus na redação que, deletou tudo. Tudo. Foi um Deus nos acuda na redação. E aí a gente, de repente, ia ter que fazer os textos numa máquina de datilografia, que ainda tinha por lá. Aí tinha uma turma que vinha de um período, Giza, eu, Nara um pouco, porque Nara já é bem mais nova, e outros colegas. Mas tu sabe onde foi que foi o problema? Na diagramação. Quem é que ia calcular as paicas, multiplicar o tamanho? Só tinha dois. Um de manhã, Paulo Maia, e uma tarde, Damásio, que ainda hoje trabalha aqui com a gente no Diário Oficial. Que sabia fazer os cálculos, eles sabiam fazer os cálculos tal, e fazer, que a gente ficava brincando quando, né? Ó, vai dar aqui a matéria no corpo 10, você lembra daquelas brincadeiras que a gente fazia? E você vê, no início dos anos 2000, e o resto nada, ficou todo mundo olhando. E outra coisa, a gente também era acostumado a guardar muita coisa aqui, ou então no nosso caderninho de anotação. A nossa famosa agenda, né? Era a nossa agenda, aquilo ali valia ouro, né? Que era onde estavam todos os nossos arquivos, né? Com não somente falas e tal, mas aí tinha tudo, né? Tinha os contatos. Né? Chegava ao final do ano, aquela dificuldade, todo mundo fechado para balança, a gente pegava as matérias que tinham sido, né? Aí renovava os textos, renovava os contatos. Pois é, quer dizer, a gente passa, e hoje em dia é tudo aí dentro, mas se der um pau aí dentro, lascou. Como é que a gente vai encontrar, né? Embora nos reste a sabedoria, né? O aprendizado, vamos dizer assim, para dar ideia, né? A gente nunca deixou de ter ideia em relação. Não. Você falando aí dessa sua matéria da Lagoa, que Gonzaga lhe deu a pauta, eu me lembrando da história como é que se diz? Das bolsas de pobreza, né? Bolsões de miséria. Bolsões de miséria. E me lembrando que isso pode muito bem voltar a ser pauta hoje. Sim, continua vivo. Isso aí é uma coisa, né? A fome não passou, né? A Lagoa ainda está ali e ainda se prestando para esse papel, né? De tanto ser palco de lazer, como político, como sempre termina lá, palco religioso, né? Tudo acontece na Lagoa, né? Olha, tá aqui, tem ali até uma das primeiras páginas que ilustram esse painel aqui do cenário do Memórias, uma primeira página com José Américo, que José Américo disse, lembrando Shakespeare, ele mesmo lembrando Shakespeare, os dramas humanos se repetem. Porque você vê, a Lagoa continua sendo um palco político, um palco de recreação, um palco de lazer. Os bolsões de miséria continuam aí crescendo no entorno das grandes cidades. As necessidades continuam as mesmas e a gente avança tecnologicamente, fica respondendo com mais rapidez, questões que
antes era um drama na vida das pessoas. Quando a pessoa tinha uma crise de apendicite, de vesícula, hoje não passa nem um dia no hospital. É verdade. Então a gente vê que há evolução, mas os dramas continuam. Continua. Você sentiu alguma grande dificuldade no jornalismo? Porque tem muita gente que tem dificuldade de escrever, a gente sabe disso, né? Pronto, a minha dificuldade foi exatamente essa. Como eu disse a você, lá na universidade a gente não aprendia isso logo, né, no início. A gente só veio ter o fazer mesmo, matéria, já no fim do curso, né? Então eu tive, quando eu cheguei na redação do jornal, eu ainda me lembro lá no Norte, foi com o Evandro, que aí ele foi um daqueles que também chegou e disse a mim, olha, né, a gente faz o texto assim, estrutura dessa forma. Nome, né, exatamente. Paraibano, né? Estrutura dessa forma. Evandro Nóbrega, que a gente está se referindo aqui. Exatamente. Ele começou assim a me ensinar também essa parte do fazer, né? E você, numa escola como a policial, como a página policial, se você consegue fazer uma matéria policial, pronto, é só você adaptá-la. O drama inicial está ali, né? Tá ali, né? Essa questão. Porque a gente vem da universidade, na minha época, muito engessado com aquela coisa. O lead, o sub-lead e o desenrolar. O desenvolvimento, né? A pirâmide invertida, era. As coisas e eu tinha muita dificuldade nisso. Eu digo, meu Deus, e o que é? Quem? Quando? Como? Onde? Porque essas coisas... Aí eu queria botar tudo aquilo logo, sabe? Ficava, né, doida para botar aquilo. Aí, né, quando foi depois eu fui vendo que a gente podia relaxar nessa história, que não tinha que ser exatamente dessa forma, não é uma coisa, né? E também começaram a chegar os manuais, né? Sim, da Folha, do Estadão. Foi do Estadão. O JB. Eu me lembro que a gente era muito o da Folha, se lembra? Sempre era assim a grande referência. A grande referência, era o da Folha. Aí o lead tem que ter 3 linhas, 5 linhas. A União ainda hoje tem. A União fez ainda me lembro. Aí pronto. Quando eu cheguei, se eu não me engano, um deles foi até Antônio Costa que fez da União. Eu me lembro que quando eu comecei, havia um manual que tinha sido feito por Frutuoso. Foi? Frutuoso Chato, Frutinha, né? Frutinha. Já foi entrevistado aqui. Ah, foi também? Legal. Foi. Contou histórias interessantíssimas que você falou aí de Wellington Farias. Quando o Wellington também contou, então por isso que isso ficou público, não tem problema da gente remontar. O Wellington, novíssimo, com um texto maravilhoso. Aí Frutuoso disse, vem cá, tu é de onde? Disse, eu sou de Serraria e tal. Rapaz, olha, um dos melhores textos do jornalismo paraibano. Aí 2 semanas depois o texto... Ouvindo isso de Frutinha, né? Imagina, Frutuoso, 2 semanas depois o texto lá para baixo, a qualidade. Aí Frutuoso disse, vem cá, cadê aquele que... Aí o Hélio disse, rapaz, é o seguinte, Gilvan de Brito me ajudava. Aí engraçado que Frutuoso contou essa história, né, como chefe, o Hélito contou essa história como sendo um aprendiz e Gilvan contou como sendo professor. Aqui mesmo, rapaz. Olha, esse projeto está trazendo cada coisa. Cada história, né? E para a gente que tem muita relação com a União, né, com o seu caso, o meu caso, você ainda passou pelo Norte antes, ainda teve um estágio. Eu comecei na União também, só na União. Aí depois fui para tudo quanto é veículo, fui pioneiro aí em algumas coisas e tal, mas a escola foi a União. Foi a União. Aqui eu me lembro de muitos ensinamentos. Eu me lembro até, eu vi recentemente, para você ver, a história que você falou da Lagoa, que a Lagoa continua sendo, eu falei dos bolsões de miséria, eu me lembro, Cleane, a gente está vivendo um momento semelhante. O IBGE fazendo o censo e algumas cidades tendo a população diminuído, que podem enfrentar problemas com repasse de ICMS, de fundo de participação, né? Porque diminuiu a população, mas diminuiu o recurso. E eu cheguei com essa matéria na redação. Aí a Aguinaldo pegou e disse, Luiz, vem cá, olha, essa matéria vai ser uma das manchetes do jornal. Agora, desse jeito que está redigido, não vai ser não. Eu digo, mas tu quer como? Eu não estou dizendo aí que o IBGE detectou que... Não, mas você tem que botar um pouco de pimenta nisso, rapaz.
Veja aí, senta aí. Prefeitos do interior, cujos nomes o IBGE não quis revelar, estão, né, tentando burlar o censo para evitar a diminuição da população e, consequentemente, a perda de recursos do fundo de participação. E aí, o que é que tu diz? Eu digo, não, assim ficou bem melhor. Ele disse, é isso, rapaz, vamos botar uma picardia, uma coisa aí, porque não é só dizer que a população está diminuindo. Diminuindo, não. É verdade. Outra história, né? Outra história. E você veja, Cleane, foram coisas tão marcantes que a gente guarda até hoje. Né? Com certeza. É a escola mesmo. Também a gente teve bons professores, né? Excelente, né? Excelente. E você veja, professor de qualquer área, porque Aguinaldo pensando o jornal e escrevendo, Gonzaga pensando o jornal e escrevendo, né? Frutuoso, Tião. E Gonzaga, eu me lembro da época, ele era diretor técnico, mas ele fazia questão de estar dentro da redação, né? Todo dia de manhã ele passava lá. E de tarde na hora de fechar. Era. Não era? Neguinho, o que é que a gente tem aí e tal, não sei o quê. Porque muitas vezes os problemas que o jornalista enfrenta hoje pelo WhatsApp, quando a fonte não responde, a gente também enfrentava que a secretária passava, não, ele não pode atender não, vai depois, não sei o quê. Gonzaga pegava o telefone e dizia, ó, eu vou passar para o menino aqui, quando ele mesmo não pegava. Eu me lembro de uma vez, repara essa história, a gente na redação, alguém fez uma matéria com João Agripino. E João Agripino deu uma declaração, alguma coisa, de que algo assim, a revolução tinha sido útil, mas depois tinha sido desvirtuado. Quando o Gonzaga leu aquilo, achou que tinha sido pouco explorado. Que o que o João Agripino tinha falado, o resto não valia nada, devia ter aprofundado essa parte. Que aquilo ali não era só jornalismo, não era história. Aí vamos ligar para João, né? E cadê que João respondia mais? Aí, rapaz, Gonzaga pegou o telefone e ligou. Aí ligou, aí a secretária atendeu e disse, olha, diga a ele que é Gonzaga Rodrigues. Aí a gente ficou na redação, tal, aquela coisa, daqui a pouco o telefone voltou. João Agripino. Aí Gonzaga atendeu e conversou com ele. E Martinho estava lá também, Martinho Moreira Franco, foi outro, né? Outro monstro que era da União, né? Aí foi meu professor de assessoria de imprensa. Foi, né? Sabia tudo, né, Cléia? Tudo. E outra coisa, era amigo de todo mundo, né? Era uma figura. E um grande texto. Sim. Aí Martinho estava lá e tal, e Martinho também conversou com o ex-governador, Martinho também tinha trabalhado no governo de João Agripino, Hernando Sato, aquela coisa toda. Aí Gonzaga depois... Aí a gente, né, tudo, João Agripino voltando para falar com Gonzaga, aí a gente elogiando, disse, não, é porque você sabe que minha mãe morreu recentemente, ele quando pegou no telefone foi logo cumprimentando, eu acho que ele se lembrou dela e ligou para mim de volta, liga aí, o Neguinho contando essa história para a gente na hora ouvir. Na hora. Mas você disse que Martinho foi o professor de... Assessoria de imprensa, porque justamente quando eu assumi que antes de ser agora chefe do setor de jornalismo, eu também fui no governo Buriti, né? E aí era Martinho, o secretário. Que só queria ser o amigo do rei. Aí ele dizia, não, esse negócio de secretário não dá certo para mim não. Aí ele gostava mais de estar nos bastidores. Nos bastidores, né? Mas eu ainda lembro ele, a primeira vez que ele foi pegar um texto meu, eu me tremendo, eu digo, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer da minha vida agora, esse homem, que eu tinha medo dele, né? Todo mundo tinha o respeito, né? Eu tinha medo mesmo, que ele era, cara, meio fechado, a gente bigodão, achava. Né? Eu achava ele assim, todo grandão. E bom que às vezes ele falava ao telefone, eu confundia a voz dele com a de Aguinaldo. Já te aconteceu isso? No telefone. No telefone. Pessoalmente não, mas no telefone eles faziam, eu acho que eles brincavam com a gente. Eles brincavam com essa história, né? Eu me lembro disso, é verdade. Aí pronto, aí eu fui mostrar ele. E o pior é que ele fazia bem assim, ele pegava a matéria e fazia. Fico, não acredito que ele já leu, né? Aí ele, tá bom, pode mandar. Meu Deus do céu, ele já leu. Depois eu vim saber que ele tinha o tal da leitura dinâmica. Leitura dinâmica, Lia assim, né? Ele pegava assim, tá bom. Ou então ele olhava assim, olha, melhor isso aqui, coloca assim, assim, assim.
Pronto. Aí, quando eu assumi, pronto, foi assim, A uma grande referência amizade, pra- era, mas e a gente se pra deu consulta, né? muito bem. Muito Extremamente bem-humorado, né? Eu me Aí, lembro, me ensinou Cléo, tudo de assessoria de imprensa. desse tempo da gente conversando na União. Eu não sei se tu te lembras que houve uma chuva em Recife e que matou 52 pessoas. Um daqueles, né? O que aconteceu? Daquela chuvarada que dá em Recife. Aí, rapaz, todo mundo na redação ali, 8 horas da noite, redigia a primeira página. Aí Martinho chega. Martinho gostava muito de Aguinaldo, né? Aquela turma toda aí, chega lá. Aí Aguinaldo diz, pronto, faça a chamada da primeira página aí do nosso problema em Pernambuco. Aí Martinho sentou. Aí fez Acendeu um cigarro? acendeu o cigarro e fez aquele texto, aquela Ave chamada. Maria. 52 pessoas morreram nas chuvas que caíram em Pernambuco, alguma coisa assim. É claro que o texto dele estava melhor do que o que eu estou dizendo aqui agora, né? Mas aí a gente, tudo aprendiz ainda, né? Tudo ali na redação, espantado com a rapidez, a velocidade. Tirou o texto, pegou a Aguinaldo e disse: Kid Moringueira, tu é imbatível. É porque ele chamava de Kid Moringueira. Era. Aí, no outro dia, estava lá na manchete o texto, aí todo mundo lendo, porque naquele tempo também tinha isso, né? A gente você se lembra que a gente vivia em busca, na perseguição do famoso texto final. Era. Não era? E só quem tinha texto final era Gonzaga. Aguinaldo, Martim, Barreto, Aranha, Werneck, né? Werneck fazia muito os meus textos, assim, quando eu... O copy. Porque não tinha o copy, né? Tinha, aí eu naquela gostava época. de ver se tinha mexido muito, né? Porque eu queria aprender. Hoje você veja que essa preocupação desapareceu muito. Outra coisa também, não sei se com você funcionava assim, mas comigo funcionava. Por exemplo, eu tinha uma preocupação em escrever corretamente, né? Tanto no que diz respeito à grafia, com a acentuação, né? tudo, crase, né? Tanto que a gente vai criando na redação uma certa referência. Não, fala com o neguinho ali que ele resolve. Aí repare, hoje em dia, com essa história de que o corretor faz tudo. Né? Ninguém está preocupado, não. Aí se o corretor erra, não tem quem corrigir. Eu me lembro de Aguinaldo lidando com os programas de internet chegando e grifando as palavras, tal, esse negócio. Ele mandou tirar do dele, porque ele disse que não queria deixar de saber português para o computador dizer a ele como é que ele devia fazer. Não, quem sabe sou eu vou dizer que ele está errado. Então você vê, né? É verdade. Havia uma preocupação assim de conhecimento pleno que a gente tinha, né? E beber lá e aprender para não cometer os mesmos erros. E o repórter, assim, ele tinha a curiosidade também de ver como o texto dele ia ficar depois, né? Se tinha mexido muito, o que foi que melhorou. Então você já procurava no próximo texto já aprimorar aquela parte que você viu que não estava muito claro, que, né? Eu não sei, hoje em dia quando você mexe em algum texto, pelo menos eu sinto isso, as pessoas nem olham. Publica, no outro dia nem lê. Não. Sabe nem se foi mudado ou não. Se foi mudado ou não. E outra coisa, aí as pessoas hoje, eu não sei, mas elas estão mais livres para fazer experiência, e experiência que foge à regra. A regra. Entendeu? E acha que vai ficar por isso mesmo. Porque, por exemplo, a gente aprendeu lá no curso de comunicação que a linguagem do jornalismo tem duas características. Ela é expressiva, está sempre expressando alguma coisa, e referencial, está sempre baseada em outra, né? Naquele negócio, linguagem expressiva, referencial, fática, né? Que não tinha aquela metalinguística, né? Aquelas negócios todos, mas a do jornalismo era muito clara. Metalinguística, por exemplo, era só na legenda da foto, né? A fática, quando você usava muito, era em publicidade, para convencer, para, né? Mas o jornalismo não, referencial e expressivo. Então, para que tu vai mudar isso? Onde é que tu vai mudar isso? Se a Folha de São Paulo é assim, o Globo é assim, o Estado de São Paulo, o Jornal do Brasil, o New York Times. Neguinho, o que é que tu quer inventar aqui, né? Hoje em dia, esses preceitos não são muito... Eu já vi repórter começando texto com um número, e o número numeral. 737. Ah, sim, aí eu recebo. Que é isso, pai? Não dá para entender, não, né? Não. Mas, Cleane,
Eu estou muito feliz com esse encontro com você, estou muito satisfeito pela nossa conversa e queria deixar você à vontade aí para alguma coisa que eu esqueci de perguntar nessa conversa da gente, para você fique à vontade aí, se você tem mais alguma lembrança que você acha que deve ser registrada, porque aqui o Memórias da União está para isso mesmo, é para você contar a sua história, viu? Apesar de você ainda ser muito jovem, né? Teve gente que passou aqui, o nosso Gonzaga mesmo, né? Está com 89. Menina, pensou. Mas ainda lúcido, né? Perfeito. Eu me encontrei com ele no dia desse lúcido ainda. Ele só faz assim, ei, neguinho, peraí, um problemazinho de audição, né? Mas... Lula, eu acho que a gente conversou tudo, né? Lógico que sempre vai ficar faltando assim alguma coisa, mas assim, o que eu quero mesmo é agradecer, né, essa oportunidade e digo também o que você me falou, faço minhas as suas palavras de que realmente foi um momento perfeito, eu diria assim, para a gente lembrar, boas lembranças, tal, de se lembrar, de bater um papo descontraído e que eu confesso que eu estava meio com medo, viu? Eu digo, meu Deus do céu, o que será que o Lula vai me perguntar? E eu vou saber dizer, e eu vou ter medo lá daquela câmera, essa coisa, né? Eu também não sou do ramo, mas a gente vai fazendo aqui, né? A gente saiu conversando, aí Eu só não conversei com você sobre os peixinhos ornamentais que Aragão, né? O seu companheiro de tantos anos, gosta, né? E que eu também curto, mas o resto a gente falou sobre tudo. Acho que a gente falou de cada coisa, de cada época, né? Que a gente viveu, a gente foi pensando aqui as coisas e... Mas no final a gente sabe que o jornalismo... Só agradecer. E o jornalismo nos deixou grandes amigos e boas lembranças, né? Sim, com certeza. Apesar de termos perdido, né, alguns ao longo desses anos, né? Mas a gente... Eu, pelo menos, assim, todas as amizades que eu fiz naquela época ainda continuam, né? Você é que teve um pouco afastado, né? Você passou um tempo fora da União, Foi, porque quando eu saí da União, eu saí para ir assessorar um amigo que tinha sido eleito deputado, que foi Zé Romero. Amigo de meu pai, de infância. Meu pai nasceu nas terras que hoje é dele. É uma relação telúrica, entendeu? Aí eu fui com ele para a Assembleia e depois fui fazer mestrado, uns negócios, umas coisas. Isso. Aí fiquei... TV Cabo Branco, o Norte, né? Aí, ultimamente, Naná me convidou para vir para cá para, como se diz, quebrar pedra com o pessoal na redação, né? Que é o que a gente sabe fazer. E depois surgiu a oportunidade de fazer esse projeto de resgate dessas histórias. E penso que foi uma coisa bacana, né? Porque dá a gente a oportunidade de reencontrar pessoas. Porque quanto tempo que eu não vivia? A gente se fazia contato com... A gente se fala todos os dias. Mas pelo WhatsApp, né? Mas o contato mesmo, assim, de ver, analógico, né? Fazia um contato digital. A gente não fazia. E assim você veja, foi, por exemplo, figuras que foram presidente da União. Gonzaga, que foi diretor. Carlos Vieira, que comprou a Cotrel, que é a impressora que ainda hoje imprime o Diário Oficial e a União, Offset. Etiênio Campos de Araújo, que foi o cara que assinou minha carteira como diretor administrativo. Entrevistei ele no tempo que a gente fez um especial. Quando foi, meu Deus, o jornal fazia... Foi um aniversário, ele veio. Aí eu disse a ele, eu entrei quando você era diretor. Tá vendo? Aí ele olhou assim e disse, eu não me lembro muito de você não, mas você está dizendo... Pois é, Deoclésio Moura, Deoclésio. Entendeu? Que foi o cara que, de certa forma, resgatou a União, né? Que estava no período de dificuldade do governo. O Wilson Braga ninguém acreditava, né? Porque o Wilson Braga muito político, para a União entrar no meio do liquidificador político não ia custar. No entanto, o Deoclésio conseguiu manter. Né? A União como uma coisa técnica, sério. Vários governadores ainda pensaram em fechar a União, né? Mas eu acredito que... Você vê, e pessoas assim, por exemplo, Frutuoso. Fazia anos que eu não via Frutuoso. Entendeu? Werneck. Frutuoso faz um tempo mesmo. Gilvan de Brito. Gilvan, esse eu acho... Ah, meu Deus do céu, nem sei quanto tempo faz que eu não vejo. Entendeu? E esse projeto proporcionou. A gente também se fala pelas redes sociais, Gilvan. Pois é, exatamente. No Facebook, não sei aonde, a gente... E contou histórias maravilhosas aqui. Inclusive esclareceu como se deu aquela barriga da União que anunciou Orlando Geisel, como sendo presidente e tinha sido Ernesto, né?
A famosa. A famosa, exatamente. Mas é isso, então muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite, né, por essa oportunidade, né, que eu acho que assim que não deixa de ser uma homenagem, né, à minha trajetória, não só aqui dentro, mas também... E um resgate da história. Um resgate, né? Com certeza. E a você que nos dá essa audiência e nos garante o incentivo a continuar com o projeto, o nosso muito obrigado e até a próxima entrevista no Memórias da União.